pessoal, vamos lá? Retomando, reiniciando. Nós concluímos o bloco anterior com a pergunta se era possível marido e mulher servir ou atuar no mesmo conselho tutelar, inteligência do artigo 140, que trata dos impedimentos. Já percebemos que, além do marido e mulher, os ascendentes, descendentes, sogros, genro, nora, irmãos, cunhados, durante cunhadio, tio, sobrinho, padrasto, madrasta e enteado não podem atuarem no mesmo conselho tutelar. E ainda, estende-se o impedimento do conselheiro na forma deste artigo em relação à autoridade judiciária e o representante do Ministério Público com atuação na infância, na atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca. Imaginemos aqui em São José. A mulher do promotor, o promotor da vara da infância e juventude se candidata a conselheira. Ela pode? Não. A mulher do juiz, o juiz da vara da infância e da juventude, se candidata a conselheira. Pode? Não. Ou vice-versa. Não. Lá a mulher é a juíza, o homem se candidata a conselheiro? Não. Não pode. Certo? Lembrem-se. Esse impedimento para qualquer circunstância do artigo anterior, né, do caput, melhor dizendo, do artigo 140, aplica-se aos membros do Judiciário e do Ministério Público, desde que na vara da infância e da juventude, na comarca. Beleza? Isso aqui é fácil, é lógico a gente pensar, né, a extensão desse impedimento. O acesso à justiça. 141, mera leitura. Basta uma simples passada de olho lá. Os menores de 16 anos serão representados. E os maiores de 16, menores de 21, serão assistidos por seus tutores ou curadores na forma da legislação civil ou processual. Lembram da diferença da tutela e a curatela? E agora, Davi? Tutela aos menores de 18, curatela aos maiores de 18, certo? Como aqui até os 21, para ser assistido, por isso, curador. Maravilha? É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, a que se atribua a autoria de ato infracional. Ah, mas um pouquinho pode? Não, senhores, é vedado. A norma é clara. Como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que diz respeito ao menor, à criança ou ao adolescente. Certo? A qualquer menor que seja atribuído qualquer condição, qualquer tipo de ato infracional, está vedada, está amparada aqui pelo artigo 143. O parágrafo único do 143, diz que qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais em nome e sobrenome. Então, meus amigos, vocês vão ser aprovados, isso é certo, eu não tenho dúvidas. Quando vocês estiverem lá na prática, né? Menino mal, né? Menino mal, tampar o olho. Eu brinco isso em sala de aula, né? Menino mal. Cuidado. Cuidado para você não sofrer as consequências da lei de graça, certo? Então, conduziu um cidadão desse, um menor, pela prática de um ato infracional, cuidado com fotografias, cuidado com depoimento, porque quem já passou por isso sabe que repórter, eles chegam e eles querem saber da notícia e eles fazem perguntas. Não estou aqui generalizando, tem amigos meus, bons amigos aí, repórteres, mas tem muitos aí que, como toda e qualquer profissão, às vezes o cara te faz pergunta capciosa ali para te derrubar mesmo, entendeu? Porque quanto maior o furo, maior a notícia para eles, né? Quanto maior a polêmica, melhor para a reportagem. Infelizmente é assim que funciona. Então tem que ter cuidado. No caso de criança e adolescente, tem que ter cuidado na condução.
Do artigo 144 ao 170, não iremos tratar. Basta uma mera leitura. Como eu afirmei lá no início, no nosso primeiro encontro, que muitos artigos, vários artigos, eu deixaria, principalmente os que dizem respeito ali algumas especificidades do Conselho, do Ministério Público, do juiz, do defensor, porque são artigos autoexplicativos. Basta uma leitura, não tem muito que a gente... É aquilo ali pronto, né? E, particularmente, não creio, pelo menos para esses concursos que nós estamos trabalhando aí, carreiras policiais, né, guardas municipais, agente de trânsito, exigir, educação, não vão cobrar o que o Ministério Público vai fazer. Pô, sobre o Ministério Público, é lógico a gente imaginar que poderiam cobrar se for no concurso do Ministério Público. Sobre o advogado, o defensor, é lógico pensar que vão cobrar no que diz respeito à OAB, vamos dizer assim, ou um concurso, né, que envolva aí a advocacia, né, que o defensor público, vamos dizer assim, aí até que seria lógico. Quanto ao juiz, por que vai perguntar para um concurso da Polícia Civil, para um concurso da Guarda, para um concurso de professor, para um concurso da Polícia Militar, sobre o trabalho do juiz? Não é lógico, tem bastante coisa mais importante, pelo menos para este segmento, para perguntar. Não tem por que saber. Você não precisa saber o que o juiz tem que fazer. Basta você saber o que você tem que fazer e fechou. Já está ótimo. Se você souber, perante o ECA, o que você, policial, tem que fazer, eu já estou satisfeito. Pelo menos assim, se ficar na sua cabeça, cara, eu tenho que prestar atenção com isso, eu tenho que me cuidar com isso aí para eu não ter problema. Se você fizer o seu trabalho com cautela, já é uma grande coisa. Beleza? Vamos lá. Mas, passe o olho lá. Não percam a oportunidade. Da apuração do ato infracional atribuído ao adolescente. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Lembramos, o adolescente só pode ser apreendido em flagrante de delito, flagrante, né, um flagrante durante do ato infracional, ele foi pego cometendo o ato infracional ou por determinação judicial. Se o motivo da apreensão foi por ordem judicial, imediatamente, ou o quanto antes, ele deve ser encaminhado à autoridade judiciária, ou seja, ao juiz que determinou a tal busca, certo? O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Então, se foi apreendido por uma ordem judicial, ao juiz competente. Se for por qualquer ato flagrancial, à autoridade policial, que tomará as devidas proporções para o fato, e aí isso nós já comentamos. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescentes, em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Então, senhores, se houver no município, no local do fato, uma especializada, uma delegacia especializada do menor, e praticaram o ato, um maior e um menor junto, primeiro entrega ao menor, depois entrega o maior, certo? Mas entregar onde? Entregar na autoridade policial competente. Primeiro faz a documentação do menor, depois entrega o maior na delegacia responsável pelo ato aqui, delegacia da Polícia Civil. O artigo 173 diz que, em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa,
a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107, deverá. Vamos dar uma lida no 106 e no 107, para a gente vincular. O que diz lá? Artigo 106. Sem prejuízo do que prevê o 106, sem prejuízo do parágrafo 106, parágrafo único, e sem prejuízo do artigo 107. Diz que o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Ô, Davi, mas isso a gente já viu. Sim, nós já vimos, eu só estou apenas reforçando para que vocês saibam que assim que ele for conduzido à delegacia, ele tem que ter informado, ele tem que ter os seus direitos preservados. Mas o que diz o parágrafo 107? A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicado à autoridade judicial competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Davi, mas isso nós também já passamos. Sim, nós já passamos e comentamos bastante sobre. Nós estamos agora apenas reforçando na situação flagrancial. Deve a autoridade lavrar o auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e adolescentes, ou seja, senhores, o ato praticado foi mediante violência e grave ameaça. Imagine lá, da bolsa aí. Da bolsa aí, primeiro pegou, caiu no colo da polícia. Grave ameaça, né? Tá armado lá, grampo nele. Vai ficar guardadinho, apreendido. Certo? O delegado vai lavrar o auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente. Apreender o produto ou instrumento da infração, né? Que estava induzindo aí um roubo, se pegou com arma e tal, o produto que ele roubou, etc, etc. Vai aprender tudo. Requisitar os exames ou perícias necessárias à comprovação de materialidade e autoria da infração. Então, se for necessário algum exame de corpo de delito, né, ou perícias, o delegado vai determinar. E o parágrafo único, nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Então, se o ato praticado não foi, né, contra a pessoa ou com grave ameaça, já pode, não necessariamente ele ficar apreendido, então ele pode ser liberado. Então vai lavrar-se um ato circunstanciado, ou seja, um boletim de ocorrência circunstanciado, vai determinar o dia ali, vai ligar para o responsável, por óbvio, para que o responsável assuma esse compromisso, essa responsabilidade perante a autoridade, certo? O 174 diz que comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial. Nos casos em que não seja flagrante, cometido com grave ameaça ou violência à pessoa. Se for grave ameaça ou violência à pessoa, no flagrantão, vai ficar guardadinho lá, apreendido, certo? Mas, se for apenas no caso do boletim circunstanciado, comparecendo os pais, então logo ele será liberado aí pela autoridade policial. Sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo possível, no primeiro dia útil imediato. Ou seja, o pai, o responsável, assinará o termo de compromisso para apresentar ao cidadãozinho perante o Ministério Público, perante o Judiciário. No mesmo dia ou no primeiro dia útil, imaginando que foi um final de semana, um feriado, no próximo dia útil. Exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Então, o ato que ele cometeu trouxe repercussão geral. E, naquele momento, o delegado entendeu que é melhor manter ele aqui do que liberar, para a própria segurança dele. Então, essa é uma exceção cabível para este fato. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do MP, juntamente com a cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Desde logo, assim que possível, o quanto antes, certo?
Sendo impossível, melhor dizendo, a apresentação imediata à autoridade policial, encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do MP em um prazo de 24 horas. Então, chegou lá na delegacia, ou no local não tem uma especializada. Não foi possível o delegado fazer esse encaminhamento ao MP. Ele deve encaminhar a entidade que representa. E esta entidade fará a apresentação do menor ao Ministério Público em um prazo de 24 horas. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada destinada a maiores, não podendo em qualquer hipótese exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Mesmo que, se nós pegarmos aí comarcas, né, do interior, municípios do interior, às vezes tem a delegacia, mas não tem um recebimento local especializado aqui para o menor. Então, o delegado ele pode até manter, depende do horário, mas o que não pode é passar de apresentar este cidadão ao Ministério Público, passar o prazo de 24 horas. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Senhores, a questão do prazo, claro que deve ser absolvido, deve ser analisado o caso concreto, né? Passou 25 horas, não, uma hora o polícia ou o delegado agora tem que ser punido. Deve ser analisado o caso concreto. Tá? A lei diz até 24 horas, mas, por certo, que deve ser levado em conta o que ocorreu no caso concreto. O 177 diz que, se afastar da hipótese de flagrante, houver indício de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Ora, não houve o flagrante, mas há indícios que o cidadãozinho está praticando ato infracional. A polícia está investigando. Isso feito, deve ser encaminhado aí os relatórios de investigação ao Ministério Público. O adolescente que cometeu um ato infracional e foi apreendido em flagrante pode ser transportado no camburão da viatura policial? Essa aqui é importante, viu, senhores? Eu já disse, repito aí, tenham cuidado quando vocês estiverem na prática, quando lidarem com o menor, mas, ao mesmo tempo, tenham cuidado, mas também sejam inteligentes. Você não deve correr risco porque você está com... mas é que o Davi fala... Não. Você tem que analisar o caso concreto e isso será com certeza visto pelo juiz. E é uma outra coisa, pessoal, vocês que vão entrar no meio, na função policial, seja ela qual for, aprendam uma coisa. Atenderam a ocorrência? Faça um boletim de ocorrência decente. Relate os fatos que realmente aconteceram. Já tivemos casos de colegas atenderem a ocorrência e no local da transcrição dos fatos, a equipe chegou no local e S/A. O que é isso? A equipe chegou no local e sem alteração. Tá de brincadeira, né, meu amigo? Que seja um alarme que você for atender. Escreva, a equipe foi deslocada, chegamos no local, constatamos isso, constatamos aquilo, fizemos a vistoria, blá, 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 blá. Seja isso. É um acidente de trânsito? Relata. Chegamos no local, acionados pela SECOM, pela Central, pelo COPOM, chegamos no local, nos deparamos com o veículo do senhor fulano de tal, que era o motorista, blá, 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 o outro veículo em tal lugar, que era o celular. Meu amigo, escreva. Quem vem depois vem para justificar. Mas, voltando à pergunta, é possível? Sim ou não? Pois é, senhores. Leia com atenção o artigo 178. O adolescente, a quem se atribua autoria de ato infracional, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade,
ou que implique risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Tá aí. Não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial. Para tudo isso, deve ser analisado o caso concreto. Deve ser analisado o caso concreto. O que eu, desde já, oriento é, na prática, tenha cuidado com a ocorrência. Seja profissional na ocorrência que tudo vai dar certo. Certo? Quanto ao uso de algemas, eu trouxe aqui, porque a leitura do 178 diz para nós que ele não pode ser transportado em compartimento fechado. Mas e as algemas? Eu posso algemar o menor? Ora, Davi, porra, se ele não pode ser transportado num camburão, aí num local fechado, então eu também não posso já usar as algemas? Pois bem, quanto ao uso de algemas, é possível utilizar das algemas na condução de adolescente apreendido em flagrante de ato infracional? Sim. Tem um voto para o sim. Quem vai com a relatora aí? Senhores, para tanto, vamos analisar a súmula vinculante número 11, súmula do STF, súmula vinculante. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Justificada a excepcionalidade. O que eu acabei de falar minutos atrás? Escreva. Senhores, da análise do artigo 178, nós extraímos apenas, ou seja, o Estatuto nos diz apenas que o menor, o adolescente, em situação de flagrância de ato infracional, ele não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo de polícia. Esse artigo nada fala sobre o uso de algemas, mas a doutrina especializada, uns diz que sim, outros dizem que não, que se não pode no camburão, quiçá utilizar de algemas. Todavia, a redação da súmula nos faz crer que é possível sim justificar. Deve você, policial, você que está fazendo a condução, justificar a excepcionalidade por escrito. Onde que você escreve? No boletim de ocorrência. Quer ver? Imaginemos, numa abordagem ali, já, isso aqui é situação real, você está circulando, de repente, senhor, acabou de roubar meu carro. Você vê o carro passando, consegue grampear o cara, desce, 2 bonequinhos, menor de 18 anos. E calçadinho, com a Glock na mão, bem amparado. Mas, meu amigo, pode ter um canhão na mão. Se eu puxar primeiro, você tem que baixar a bolinha e levantar a mãozinha para cima, porque está apontado para você. Essa é a regra. Quem puxou primeiro, é o efeito surpresa. Cara, nessa condição, mas o estatuto, mas aqui, que veja bem, eu posso falar, senhores, deve ser justificado. Quanto ao camburão, a lei diz que expressamente que não pode. Mas quanto à algema, pense lá, o cara está para completar 18 anos. O cara é um homem. Aí, às vezes, com o devido respeito, às vezes tem na equipe uma colega, uma policial feminina. Cara, com certeza a mulher tem menos força que o homem. Às vezes, com todo respeito também, porque isso já aconteceu, na hora do vamos ver, o cara vai naquele que ele acha que ele pode. Já tive uma situação onde eu e o meu parceiro, os caras vieram em cima do meu parceiro, que era bem menor do que eu. Só que se estrepou também. Mas,
Infelizmente isso acontece. Então, para a sua defesa, para a sua segurança, para a segurança dele, do adolescente, você decide se deve ou não utilizar. Eu estou falando bastante disso, pessoal. Não vou te perguntar isso aqui na prova, mas eu já estou falando disso para quando você estiver lá na polícia trabalhando, lá na Guarda Municipal trabalhando, né? Seja qual for, atuando especificamente. Quando você pegar uma ocorrência dessa, preste atenção. O que eu quero é que você discorra sobre o assunto e justifique. Em virtude da situação, tratava-se de um roubo, blá, 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 tivemos a solicitação do seu Bastião da Silva, onde em patrulhamento nos deparamos com um veículo semelhante, realizamos a abordagem, foi constatado, devido à periculosidade aparente dos dois adolescentes, achamos por bem algemá-los, para a segurança deles e da equipe. Cara, que juiz que vai te condenar? Você fazendo isso? Ninguém vai te condenar, certo? Tem que ser inteligente. O que eu sempre utilizei, enquanto fui. Algumas situações, não só com esses, né? Eu sempre... Tem colegas que chegam ali... Aí, meu amigo, coloca o cara no camburão e pula para lá, pula para cá. Cada pulo é um clique naquela algema. Quando chega na delegacia, a algema já está dando volta no braço do cara, né? Dando 3 voltas no braço ali com lesão. Então tem que ter cuidado com isso. Eu sempre trabalhei com a ideia de que ajusta a algema e trava. A algema não é para fazer o cidadão sentir dor. Não é para fazer ele sofrer. É uma precaução, tanto para ele quanto para você. É limitar, é reduzir mesmo a mobilidade dele. Certo? Então tenham cuidado com o uso das algemas. Agora, também... Não pode levar pelo lado pejorativo e negativo da coisa. Não pode. Não é bem assim. Basta uma simples leitura, né? Todos nós somos capazes de entender o que a súmula diz. Só é lícito, ou seja, é possível ter licitude. Só é lícito o uso das algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar. O que a súmula vem trazendo? Ora, não é para banalizar o uso da algema. Faça o devido uso quando necessário for. Simples. Certo? Continuando. Os artigos 179 a 186, basta uma simples leitura. Certo? Vamos... É possível a condução coercitiva para os adolescentes? Davi, se eu não me engano, nós já falamos que se ele for identificado civilmente, eu não posso, né, conduzir ele. Mas é possível a condução coercitiva? O juiz pode mandar buscar o guerreiro lá na casa dele? Sim, senhores. Vamos ver aqui. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. Certo? Então, é possível sim ser aplicado aí, ser determinado a condução coercitiva para o adolescente. É possível aplicar a remissão depois da representação do Ministério Público? Eu falei pelo menos umas 4 vezes, que era antes de dar início, né? A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença condenatória ou da sentença que vai trazer a sanção para o combatente lá. Sabemos que antes da sentença é possível a remissão, mas pode o juiz sentenciar e não aplicar nenhuma medida? Como, Davi? Se o juiz vai dar a sentença é porque ele vai aplicar uma medida. Mas e se lá no final foi comprovado que o suposto infrator não tinha culpa nenhuma? Ele vai aplicar a sentença e vai
vamos dizer assim, será uma sentença absolutória, então não vai ter nenhuma medida. Por quê? Porque ele não tem culpa. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença estar provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato ato infracional. Ou seja, não há ato infracional, não há a prática de nenhum ato ilícito, não há nenhuma ilicitude. Logo, foi comprovado que ele era inocente. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional, na hipótese desse artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. A intimação da sentença, que aplicar a medida de internação, o regime de semi-liberdade, será feita ao adolescente ou ao seu defensor, quando não for encontrado o adolescente a seus pais ou responsáveis, sem prejuízo do defensor, sendo outra a medida aplicada à intimação, far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Recaindo a intimação da pessoa do adolescente, deverá manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Senhores, que nós encerramos mais esse bloco, já retornamos. Maravilha? Até mais.